Que Deus venha iluminar a sua vida, está no programa Palavra Urgente. Espero encontrar todos bem. Se não estiver, vai ficar. Vai ficar porque tem relato de fé, tem uma boa mensagem, tem a prece, abençoando o copo com água. É um programa completo. E no final, uma bela faixa musical, onde com certeza vai aquecer o seu coração e vai abençoar a sua vida, a sua casa. E eu digo o seguinte, não importa o momento em que está chegando esse programa está chegando porque é um propósito de Deus, existe realmente um plano de Deus, que quer te fortalecer, quer fazer com que você tenha condição de viver a melhor fase da sua vida. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. Tenho o prazer também de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do centro de Magé. Estaremos falando melhor no decorrer da programação. E eu quero desde já convidar a senhora, o senhor, ao momento lindo, ao momento maravilhoso. Que momento é esse? O momento da prece, onde estaremos apresentando a Deus a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, sonhos e situações e também abençoando o copo com água, consagrando, apresentando a Deus. De repente você é uma pessoa que vem fazendo um tratamento e não consegue, não percebeu ainda uma melhora. Ou vou até convidar a senhora, o senhor. Se você pode convidar alguém nesse momento, convida aí a participar dessa prece conosco e abençoar o copo com água. De repente é aquela pessoa que ela está fazendo um tratamento e o tratamento é um tratamento agressivo, onde ela está sofrendo lá contraindicações, padecendo, e não é fácil mesmo. Mas nós vamos fazer essa oração, Deus vai colocar a mão e vai abençoar a vida desta pessoa. É o caso de uma senhora na igreja que ela chegou e lutando contra um câncer, batalhando lá, enfrentando aquela situação, passando por um tratamento agressivo e ela colocou o coração em Deus. E todas as vezes que ela ia para o tratamento, ou então tomava um determinado remédio, ela apresentava a Deus o copo com água, que ela tinha feito a oração, e ela começou a dizer, Deus vai me abençoar. E as pessoas olhavam para ela e falavam, nem parece que a senhora está fazendo um tratamento tão agressivo, que está passando por essa luta toda, porque Deus segurou na mão dela. E Deus quer segurar na sua mão também. Então, aproveita essa oportunidade, participa conosco da oração. Se você conhece alguém que está passando por um problema de saúde sério, compartilhe com esta pessoa o programa agora, para que ela possa acompanhar e orar conosco no finalzinho. Como? Através da rede social. @Palavra Urgente, tanto no YouTube como no Instagram, e dali você começa a seguir, ou então você se inscreve e será notificado a cada novidade em ambas, né? Podemos assim dizer. E Deus vai lhe abençoar. Vamos então aqui ao relato de fé da senhora Maria, né? Maria das Dores. Conhece o seu esposo e logo depois eles se casam. Olha que situação, em 2011. E eles abrem o próprio negócio e com isso vem os desentendimentos na vida, né? Muitas das vezes a pessoa não consegue ser feliz, realizar sonhos, porque na realização do sonho vem o desentendimento e a coisa desanda. Conosco, na tela. Conheci meu marido em 80, namoramos e depois casamos. O meu marido trabalhava na Aracruz-Celulose, aí depois desse período ele foi transferido para o Paraná, ficamos lá por 2 anos. Aí depois desses 2 anos ele foi dispensado da empresa. Aí nós voltamos a morar em Vitória e nós resolvemos montar um negócio próprio. Em 2011 e abrimos um restaurante. Usamos todos os recursos que nós tínhamos, né, foi aplicado nesse restaurante. Eu creio assim que a gente, por não ter experiência e requer experiência, né, eu fui aplicar os mesmos conceitos que eu tinha da indústria em restaurante. Desde o início era muita confusão, era muita briga, né? E mesmo assim a gente foi levando, foi passando o tempo, né? Ficamos 1 ano. Começamos a ter brigas em casa, acabou repercutindo em família. Resumindo, a casa virou um campo de batalha. A casa que deveria ser um lugar de acolhimento, de paz, de alegria, de estabilidade, de união, passou a ser um lugar de insegurança. Passou a ser um lugar de agressividade, passou a ser um lugar hostil. E quantas são as pessoas que estão assim? São muitas as pessoas.
a prova de que a pessoa, muitas das vezes, ela trabalha o dia todo e quando chega a hora dela sair do trabalho e ir para casa, o coração dela fica apertado. E ela diz assim, quando chegar em casa não vai ser fácil. Então, das vezes, a pessoa vai para a escola, para a faculdade, e quando ela pensa em voltar para casa, logo vem a lembrança da situação, do clima da casa, e ela então começa a ficar apreensiva. E quantos são aqueles que param no meio do caminho, e daí surgem problemas que nós vamos falar melhor no decorrer da programação. Vamos então à matéria para entender um pouquinho a realidade, porque tem muita gente enfrentando um problema assim. Conosco na tela. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os divórcios têm acontecido mais cedo. Em 2010, 37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Já em 2022, esse percentual subiu para 47,7%. No ano de 2023, a cantora Sandy anunciou o fim do casamento com o músico Lucas Lima. A artista revelou que não teve briga, mas que o casal sentiu que era o momento de seguirem caminhos diferentes. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Journal of Social and Personal Relationships, os principais problemas que causam a separação são os vícios, falta de comunicação, infidelidade e dificuldade financeira. Além de fragilizar a relação, os atritos podem causar ansiedade, depressão e, em casos mais sérios, a violência doméstica. Muitas pessoas passando por situações e adversidades. E a família é a base de tudo, né? Nós aprendemos que a base da sociedade é a família. Se a família não vai bem, automaticamente vai refletir na sociedade. Por isso que a sociedade tem falta do calor humano, porque esse calor humano também é inexistente na casa, no lar. Pode observar, todas as vezes um atendente, ele não tem aquela empatia, ele não tem aquele carinho, não tem aquele cuidado, dizer assim, poxa, poderia ser meu sobrinho, poderia ser o meu avô, poderia ser minha avó, poderia ser meu pai, minha mãe, meu irmão. Isso não existe. Por quê? Porque o mal ele vai minando isso. E ele mina exatamente onde? Na família, e isso começa a refletir na sociedade. Nós vamos entender um pouquinho mais depois, mas vamos nesse exato momento ao especialista que vai falar exatamente o que o mal faz, né? Quantas são as pessoas que vêm enfrentando essa dificuldade no casamento, o sofrimento ele é real. Conosco, na tela. Uma das principais causas, assim, no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e, de repente, a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeito, mas você não quer enxergar. Então, você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas. Quando você tem uma dependência afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai, sim, pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo
de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. Agradecer a todos, né? Vai aí então um forte abraço, a nossa gratidão, imensa gratidão pelo carinho a todos os profissionais da área de saúde, a todos, que sempre vêm dando orientação e ajudando. É como uma senhora, ela falava na igreja: pastor, eu gosto tanto do quadro do especialista, porque ele usa aquela linguagem técnica. Exatamente. São profissionais capacitados, qualificadíssimos, que cooperam com o programa Palavra Urgente. E glória a Deus por isso, que Deus abençoe a todos e família. Você quer ser feliz na sua vida? Quer ser feliz na sua casa? Você pode. E desde já eu quero convidar a senhora, o senhor, a conhecer a Igreja Internacional da Graça de Deus pertinho da sua casa. Sabe que é possível? Através do site On Grace. Como também você fica conhecendo aí a agenda do missionário, dos demais pastores, do pastor Michael aqui no Rio de Janeiro e tantos outros, você vai conhecer melhor e ficar por dentro de tudo que acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus. Como também o endereço. Tem uma área que você, na lupa, põe o endereço da sua casa e daí então vai mostrar o endereço da igreja pertinho da sua casa, aí vai ser bênção. Pastor, vem passando por lutas, por dificuldade, você pode vencer. Você quer vencer? Deus quer iluminar a sua vida, Deus quer te abençoar. Vamos então ao relato e já voltamos. A gente vendeu o imóvel que nós tínhamos, conseguimos pagar as dívidas. No pior momento da vida, Maria é aconselhada a buscar ajuda em Deus. Então eu cheguei na Igreja da Graça em 2012, né? Arrasada, destruída, com muita dor, muita raiva, com tudo de ruim na minha vida. Aí, depois, o meu esposo passou a me trazer. Só que ele me trazia e me deixava na porta da igreja e ia embora. Eu não conseguia admitir que ela estava se tornando uma pessoa, vamos dizer assim, crente, evangélica. E aquilo para mim era muito doído. Era muito triste, porque eu via as irmãs saindo com os maridos, né, com os esposos dela, e eu ficava aqui na porta da igreja esperando ele para vir me buscar. Então, depois de 2 anos vivendo essa situação, eu resolvi me batizar. Chegou um belo domingo que ela chegou e me chamou para vir no culto à noite. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Só que, infelizmente, ela errou o horário do culto no domingo. Aí nós chegamos na hora do dízimo. Você me traz no culto para me pegar meu dinheiro. Isso foi acho que em novembro, outubro, novembro, alguma coisa assim. Aí nós ficamos naquele, sabe, embate. Para ele foi assim, muito difícil e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu aceitava a opinião dele, ou eu continuava frequentando a igreja. Que o Deus da Bíblia possa iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. E é importante crer nisso. A Escritura Sagrada, ela nos diz aqui, em Malaquias, né, capítulo 2, versículo 17, enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Olha a pergunta. Vê se você não tem se deparado com esse pensamento. O pensamento de que você vem fazendo o que é certo, é correto e nada muda, e aquela pessoa que faz tudo errado, maldade atrás de maldade, está prosperando. Não se engane. Permaneça no bom caminho e você vai ser feliz. Vamos à terceira parte? Conosco, na tela. Quando foi em fevereiro do ano seguinte, que era o nosso aniversário de casamento, aí eu falei assim, vou dar um presente para ela.
Eu vou no culto de manhã, do jeito que ela quer. Eu sei que depois desse dia, nunca mais deixei de vir na igreja. Aí só queria vir todos os dias na igreja. Batizei aqui na igreja. Aí surgiu a possibilidade de eu voltar para a indústria. Eu voltei para a indústria, comecei a dar aula em cursos técnicos, né? Aí fiquei um período, trabalhando acho que uns 6 meses, mais ou menos, isso aí. Uma coisa que fez muita diferença na nossa vida foi quando a gente começou a dizimar. Mas a partir do momento que o meu esposo também teve esse entendimento e nós começamos a dizimar assim, em concordância, a nossa vida foi se transformando. Olha, a coisa mudou da água para o vinho. Hoje a gente tem condição de comprar o que a gente quer, a gente consegue pagar os compromissos em dia, adquirimos um carro novo em 2019. Uma coisa impressionante. Até o curso da grade eu fiz e fui convidado para dar aula no curso da grade. A lição que eu tirei de tudo isso, que só Deus na nossa vida, que só Ele para realizar tudo na nossa vida. Você acompanhou aí, que coisa linda, hein? Ó, vitória, né? Ô, glória. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E você que está acompanhando comigo, chegou aquele momento especial que é o momento da prece, que é o momento da oração, de apresentarmos a Deus a nossa confiança, a nossa esperança. Oremos, querido Deus e eterno Pai, abençoa cada vida, toca em cada uma dessas pessoas que estão orando neste momento, independe o momento, a circunstância, o lugar, a distância. O que determina uma mudança hoje é o poder do Senhor. É a nossa fé em Ti. Então receba paz, seja curado e abençoado. E diga, eu vou vencer. Diga amém, beba da água. Que coisa linda, coisa maravilhosa é caminharmos em Deus, é buscarmos no Senhor. E eu quero convidar a senhora, o senhor, a conhecer a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do centro de Magé, na rua Coronel João Valério 281, bem próximo ao Clube Magiense. Nós estaremos orando pela senhora, orando pelo Senhor. Aí tem imagens da igreja aí, ó. Esta não é equipe bala, não deixa furo, de pronto. Sempre aí trabalhando com excelência para garantir o melhor para a senhora, para o Senhor. Então, desde já, que você tenha um dia de paz. Eu aguardo você domingo, 8 horas da manhã, então 18 horas, e estaremos juntos. Ó, um beijo no coração, um forte abraço. Vamos a uma bela faixa musical? Que Deus te ilumine. Jesus, vim aos teus pés, me derramar, me entregar, minha coroa, entrego a ti e renuncio tudo que há em mim. Como vou viver sem reconhecer? Meu Deus, és minha canção, minha inspiração. Cantarei, cantarei. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece